O dia que eu achei que seria demitida, mas na verdade eu estava sendo provada por Deus. Oi, eu me chamo Rossana e eu tenho compartilhado um pouco mais de toda a transformação, de tudo que eu tenho vivido com o Senhor, desde o dia em que eu aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Senta, pega pipoca ou café, como eu prefiro, porque lá vem a história. Bom, esse dia era um dia normal, ensolarado, nessa cidade praiana, em que eu estava trabalhando bem plena lá na minha antiga empresa. E aí, de repente, o RH chegou até mim e falou: Rô, depois do almoço eu preciso que você se dirija à sala da sua chefe, que ela precisa de falar com você. Quando ele falou, eu falei: deve ser a respeito de algum liderado, né? Porque eu era líder de um time e ela deve, né, querer conversar alguma coisa assim. Porém, logo depois, eu perguntei do que se trata, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de organizar as coisas, de preparar, e essas reuniões de última hora, para quem tem esse perfil, é muito ruim, assim, porque a gente gosta, né, de ir preparado mesmo para a reunião. E aí eu perguntei, tentando ali minimamente me preparar para a reunião, mas quando veio a resposta, é, que não ia me falar nada, né? Porque eu perguntei, aí a pessoa virou e falou assim, não, ela vai falar especificamente com você na hora. Então você vai, almoça e na hora que você voltar, assim que você chegar, você já pode ir direto para a sala dela. Quando eu tive essa resposta, gente, sério, o meu mundo desabou. Aline Carol, sabe quando a gente fala que a alma saiu do corpo? Literalmente a minha alma saiu do corpo. Eu não tive reação. Eu só pensei, vou ser demitida. Não tem outra resposta, não tem outra hipótese, porque como eu era líder, eu já vivia esse processo algumas vezes, então eu sabia como que funcionava. E com todo o mistério e essa questão de não ser falado, né, o que que era a reunião, eu entendi que eu seria demitida. Naquele momento eu fiquei arrasada, eu não consegui reagir muito assim, a única coisa que eu fiz foi juntar as minhas coisas ali minimamente para poder sair pro horário de almoço. Peguei o elevador e eu vim para casa para poder almoçar. E no caminho do trabalho até casa, eu comecei a conversar com o Senhor e ali eu comecei a falar com Ele dos meus medos. Eu comecei a falar, meu Deus, e perguntar, né, na verdade. Eu comecei a perguntar, né, por que eu estou sendo demitida, o que eu fiz, né? E eu tentava achar o motivo da demissão, eu tentava achar o porquê, tentava achar a explicação, mas eu não conseguia achar. Eu estava realmente bem nervosa, assim, sabe? Até porque, gente, eu não tinha, assim, eu não saberia nem o que eu ia fazer se eu tivesse sido demitida, porque eu não tinha reserva financeira, eu não tinha planos para poder sair da empresa, eu não sabia nem por onde começar. Eu vim para Santos, né, por causa desse trabalho e eu só fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou ter que voltar para Belo Horizonte? Então, assim, passou muitas coisas, né, foram alguns minutos, mas parecia, assim, que eram muitas horas que eu estava meditando naquilo ali, pensando naquilo ali. Só que quando eu cheguei em casa, eu fiz aquilo que a palavra de Deus nos ordena, né? Para que nós possamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai. E assim eu fui fazer. E no momento que eu estava orando, eu comecei a entregar ao Senhor aquilo que estava no meu coração. E eu lembro que na época uma canção começou a entoar no meu coração. E era uma canção de agradecimento. E eu comecei a cantar aquele hino. Enquanto eu entregava ao Senhor, eu comecei a cantar esse hino. Eu não consegui me recordar qual que era o louvor que eu estava cantando, mas eu sei que isso foi me fortalecendo. E ali eu fui sendo cheia do Espírito Santo de Deus. E naquele momento eu fui invadida de uma certeza de que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Por mais que a palavra de Deus fale disso e por mais que eu saiba isso, às vezes, né, nesses momentos em que a gente se encontra em situações onde emocionalmente nós estamos abalados, nós acabamos nos esquecendo dessa verdade. E ali era como se o Espírito Santo estivesse me lembrando dessa verdade, que Ele é soberano sobre todas as coisas e que a minha esperança precisa estar nele e não em homens, não em empresas, não em governos, né? Nós precisamos depositar a nossa esperança no Senhor. E eu lembro que naquele momento eu falei assim, Pai, essa porta de emprego quem abriu foi o Senhor. E eu sempre soube disso porque eu recebi uma profecia sobre esse emprego. Eu tenho todo um testemunho para contar em relação a isso, e depois eu vou voltar aqui para contar. Mas naquele momento era como se eu tivesse uma convicção no meu coração de que se eu realmente fosse demitida era porque o Senhor estava fechando aquela porta e que se Ele estava fechando aquela porta, da mesma forma que eu sorri e me alegrei quando Ele abriu, eu também iria sorrir e me alegrar quando Ele fechasse. E ali eu comecei a
a entoar louvores e canções e orações de agradecimento. Eu orei pelos meus líderes, pelos donos da empresa, eu agradeci pela vida deles, eu entreguei a vida deles diante do altar do Senhor, eu abençoei a vida deles ali naquele momento e eu falei, Senhor, eu estou pronta. Eu tenho medo, eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas se essa porta é o Senhor que está fechando é porque chegou o tempo dela ser encerrada e eu tenho a plena convicção de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor já sabe todas as coisas da minha vida e eu decido confiar no Senhor. E assim eu fiz. Eu lembro que eu fui maquiar, eu tava assim, sabe quando a pessoa tá com a cara arrasada? Eu maquiei e eu falei, Deus, eu vou receber essa notícia feliz, porque nós precisamos nos alegrar, né? Tem um louvor que fala, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E nós precisamos entender e discernir isso. E naquele momento eu falei que eu estaria com a mesma alegria quando essa porta de emprego foi aberta, eu estaria quando ela fosse fechada. E eu me maquiei. Gente, era como se eu fosse outra pessoa, assim, sabe? E ali eu estava cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de convicção de que Ele estava comigo. E eu cheguei e tudo foi conduzido como se eu realmente fosse ser demitida. Mas a minha fé e a minha esperança estavam em Deus, então aquilo não estava me abalando mais. Eu cheguei, o RH foi até a minha mesa me buscar, e exatamente como é o processo de demissão. E aí ele me levou para a sala da minha chefe. Quando eu cheguei na sala da minha chefe, ela fez toda uma encenação de que eu realmente seria demitida. Então ela colocou uma folha virada para baixo, exatamente como é o processo que acontece nas empresas quando tem a demissão. E ali ela começou, né, toda séria, assim, falando, Rossana, até com o olho emocionado, assim, sabe? Tipo, gente, ela tava realmente, ela entrou na skin, atriz, e tava realmente atuando naquilo ali. E todo o cenário, tudo que estava acontecendo, era tudo um cenário para demissão. Mas a minha esperança não estava nela, a minha esperança não estava naquela empresa, a minha esperança não estava nas pessoas, a minha esperança estava em Deus. Então eu estava extremamente plena de uma forma que eu jamais imaginei estar. Entende que o que eu estou falando aqui, né, eu falo com uma tranquilidade muito grande porque já passou. Mas no dia, gente, imagina, é só você se colocar no meu lugar. Imagina você morando em outro estado, com uma filha, sem planos para sair dessa empresa, sem reserva financeira, sem nada. E de repente você está num cenário que todo ele é voltado para que algo ruim acontecesse. E ainda assim você se manter alegre, se manter contente, se manter confiante. Não porque você não tem medo, porque eu tive medo, mas porque eu tinha certeza daquele que havia aberto aquela porta, e que se ele estivesse fechando é porque era o tempo e ele tinha algo melhor para mim. E eu fiquei super bem, ela começou a falar comigo, o meu semblante ficou normal, eu fiquei super tranquila, e ela toda na encenação, com a folha virada para baixo, a caneta lá pra gente poder assinar o papel da demissão. E aí ela começou, Rossana, olha, eu tenho algo sério para poder falar com você. E aí, e o rosto dela, tipo assim, ela lacrimejando. E eu assim, pode falar. E tipo, né, tô pronta para ouvir o que você tem para falar e tudo. E ali ela começou a falar comigo e tal, como se realmente fosse a demissão. E de repente ela falou assim, e a gente está muito feliz porque você está completando 5 anos de casa e nós queremos te parabenizar. Aí o pessoal do RH veio com a caixa enorme para mim, com um presente que eu amei. Eu também tenho um testemunho para contar desse presente, que é um tênis, eu quero contar depois a história dele. E aí foi muito feliz, e a gente celebrou e a gente comemorou. E foi incrível, assim, porque na verdade ela fez toda uma ensinação para poder me parabenizar e agradecer pelo tempo que eu estava na empresa, pela minha entrega e me homenagear de certa forma, né, me presentear ali por esse tempo de casa. Mas sabe que aquilo tudo foi muito interessante, né, tudo que eu vivi, porque primeiro que reforçou, né, em quem eu preciso depositar a minha confiança. E depois, essa situação toda, eu pude falar de Jesus para muitas pessoas, porque naquele momento eu compartilhei o que eu tinha vivido.
Então, ali eu falei com o pessoal do RH, ali eu falei com a minha chefe, e eu ainda virei para ela e falei, olha, isso ainda vai pro YouTube um dia, porque eu quero contar esse testemunho lá, de que eu vivi essa situação e que eu senti no final, quando eu cheguei na minha casa, como se o Senhor estivesse falando comigo, filha, você foi aprovada. E isso foi muito importante para mim, porque é muito fácil a gente crer em Deus quando tudo tá bem. É muito fácil a gente falar que a nossa esperança tá nele quando o salário tá caindo na conta, quando as coisas estão acontecendo de uma forma maravilhosa. Mas e quando chega o dia mal, sabe? E quando chega a notícia ruim? E quando o cenário ele é totalmente contrário àquilo que o Senhor falou? Será que a nossa esperança está realmente nele? Esse dia eu fiquei muito feliz, assim, porque eu pude ser aprovada por Deus, sabe? E não tem nada melhor do que isso. E não só ser aprovada por Ele, mas testemunhar, porque depois eu contei para várias pessoas o que tinha acontecido. Eu falei, gente do céu, vocês acreditam? Eu achei que eu ia ser demitida e não sei o quê. E aí eu pude compartilhar do que eu vivi com Jesus, da experiência que eu tive, do que Ele ministrou ao meu coração no tempo que eu fiquei no quarto, porque eu não conseguia almoçar nesse dia. Eu estava tão abalada emocionalmente que eu realmente, a minha 1 hora de almoço foi 1 hora para poder estar rendida aos pés do Senhor, para poder conversar com Ele e ouvir a voz dele. Então, eu vim para casa para estar com o Senhor, eu não conseguia almoçar e depois eu voltei e eu vivi tudo isso, toda essa questão e depois eu pude compartilhar mais disso. E eu queria trazer essa mensagem para você também, para que independente do cenário, independente do que aconteça, primeiro, que você possa crer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Se Ele abrir uma porta para você e se um dia Ele fechar essa porta, que você possa chegar da mesma forma que você chegou, com a mesma alegria que você chegou quando a porta se abriu, que você também possa ter quando a porta se fechar, porque Ele sabe e Ele tem o melhor pra gente. Na palavra de Deus fala que os planos dele são melhores e maiores do que os nossos, e nós precisamos crer nisso. E segundo, é que a nossa esperança não deve estar em pessoas, a gente não deve deixar as circunstâncias falar mais alto do que aquilo que a palavra de Deus fala sobre quem Ele é, sobre o caráter que Ele tem, sobre a fidelidade dele, e que nós possamos confiar nele, né? Tem uma passagem lá, depois eu vou até procurar aqui, que fala, né, que uns depositam a sua esperança em cavalos, né? Mas nós depositamos a nossa esperança no Senhor. Eu vou tentar colocar esse versículo aqui, gente, porque eu não edito, né? O meu combinado com Deus foi não editar esses vídeos para eu conseguir realmente entregá-los. Mas essa é a verdade, que nós possamos confiar em Deus, independente do que aconteça. E eu espero que de alguma forma essa mensagem possa ter chegado até você e possa edificar a sua fé. Eu não sei quais são os cenários que você está enfrentando, eu não sei se você está passando por uma prova ou se de fato Deus tem fechado alguma porta para você, mas que você possa se lembrar que Ele tem o controle de todas as coisas. A palavra do Senhor também diz assim, que se nós procurarmos no céu e na terra, não haverá Deus mais grandioso e mais poderoso do que Ele. Então creia no Deus que você serve, creia nesse Deus que é maior do que tudo, do que todos, e que é fiel e que tem um caráter justo e lindo, bondoso, misericordioso e cheio de compaixão, viu? Que Deus te abençoe grandemente com essa mensagem, que ela possa falar ao seu coração de alguma forma. E é isso. Tchau!